Primeiro, qual é o significado da morte, desse tipo de morte, dessa natureza da morte de Cristo? Pilatos está sentado na cadeira de juiz, você leu aí comigo. Ele senta na cadeira de juiz. Era uma cadeira especial, tinham degraus e uma cadeira ali, como se fosse um trono. E aquele que sentava naquela cadeira, sentava para quê? Para publicamente declarar o veredito. Ele era empossado, empoderado, com autoridade de juízo. E ali ele, Pilatos, é o representante mais alto do tribunal da terra em Jerusalém naquele momento. Cristo mesmo disse a Pilatos, você leu comigo no versículo 11, que Pilatos está debaixo de autoridade de Deus. Veja, Jesus não nega a autoridade de Pilatos, ele afirma e diz: você tem autoridade, mas essa vem do meu Pai. Então, foi necessário que Jesus fosse julgado pelo mais competente tribunal. Entenda isso. Para que a declaração da sua inocência fosse fidedigna, fosse incontestável. Pilatos não representa apenas a justiça de Roma aqui, mas o julgamento de Deus, tanto para declarar a inocência de Jesus, como sua condenação. Porque é isso que Pilatos faz. Ele vê que Jesus é inocente, não é isso? E ainda assim, o condena. Ora, quando o juiz percebe, pelas provas ou falta delas, que o acusado é inocente, o que faz o juiz? O absolve. Mas Pilatos, mesmo certificando-se de que Cristo é inocente, ele o condena. Em Pilatos, a maior autoridade ali presente, Deus está nos dizendo, querido, esse é o meu filho inocente. Amém? Eu vou puni-lo. A morte de Cristo precisava ser injusta. Sob o ponto de vista humano, injusta. Morte de um inocente é injusto. Se ele fosse culpado de pecados, sua morte só poderia punir os seus próprios pecados, de mais ninguém. Mas quando Cristo é condenado injustamente, morto como inocente, ele paga a dívida de outros, ou seja, a nossa dívida. Então, tanto o fato de que ele é inocente, como o fato de que ele foi condenado, tem a ver conosco. Ele está ali nos substituindo diante de Deus. Então, há duas coisas importantes aqui que precisam ser enfatizadas. Uma é a necessidade e a outra é a voluntariedade da morte de Cristo. Isso aqui que aconteceu, narrado pelos evangelhos, com mais profundidade ainda pelo evangelho de João, não foi obra do acaso, não foi pura maldade humana. Há maldade humana aqui? Muita maldade humana, mas acima da maldade humana, isso foi providência soberana de Deus. Toda vez que você vê Cristo dizendo, ou os evangelistas dizendo, e para que se cumprisse as Escrituras, é isso que o Espírito Santo, o Espírito das Escrituras está nos dizendo. Ora, as Escrituras é aquilo que Deus disse que faria, diz que fará. Então, quando os evangelistas dizem, isso é para que se cumprisse o que disse as Escrituras, isso é para que se cumprisse o que Deus disse que faria. Então, isso aqui não é obra do acaso, não foi azar ou pura maldade humana, é Deus fazendo a única coisa que poderia ser feita para não condenar a todos nós. Esta era a única saída para nós, irmãos, um inocente morrendo no lugar dos culpados. A nossa vida veio da morte,
A nossa justiça veio da injustiça, a nossa paz veio do castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você hoje tem vida porque ele morreu. Você tem a justiça de Deus porque Cristo morreu injustamente. Você tem a paz que excede todo entendimento porque sobre ele desceu o castigo. Então a morte de Cristo foi necessária. A outra coisa que precisamos enfatizar é que Cristo aqui, embora ele tenha sido traído pelos homens, ele não se sentiu injustiçado pelo Pai. Por quê? Porque ele quis se entregar por você. Ele decidiu se entregar por você. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ou seja, a morte de Cristo não foi apenas necessária, ela foi voluntária. Mas você não deve olhar para Cristo com pena dele. E eu sei que os nossos pensamentos e sentimentos humanos nos levam para isso. A ter pena de Cristo quando lemos a sua paixão, ou vemos um filme como Paixão de Cristo. Mas entenda isso, não tenha pena de Cristo. Não tenha. Porque você não deve olhar para ele aqui como um derrotado. Ouça as suas últimas palavras na cruz, no versículo 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Está concluído. Está terminado. Jesus está dizendo: eu concluí a obra que o Pai me deu para realizar. Isso é a declaração de um derrotado ou de um vitorioso? Então esse é o sentido mais importante e profundo da morte de Cristo.